A América Latina ficou mais pobre nos últimos 10 anos. Quem fez esse infográfico foi o Eco Descomplicada. A fonte é o Findocs, que é R Capital, Banco Mundial e IPEA. Os percentuais aqui que vocês estão vendo é um comparativo entre 2012 e 2022. O percentual da população em condição de pobreza. Lembrando, existem diferentes definições de pobreza e de extrema pobreza. Por exemplo, o Banco Mundial considera quem está em pobreza extrema quem ganha $2,50 por dia ou menos. Em dólar, tá? E para país desenvolvido é $6. Você estaria na extrema pobreza. Porém, aqui é de pobreza mesmo, tá? Vamos começar pelo país que teve um maior salto nesses 10 anos aqui do infográfico. E vai ser a Venezuela, sem muitas surpresas, né? Em 2012, a Venezuela ainda não estava em crise. Pulou de 29% da população sendo pobre para 90%. Um aumento de 61%. Outro caso aqui é a Argentina. A Argentina tinha apenas 4% em 2012, só 4%. Um aumento no ano de 2022 de 36%. E hoje em dia tá mais alto ainda, porém não engloba aqui no infográfico, tá? Aumento de 32%, né? A Argentina, ali os países do Cone Sul, né? Chile, Argentina e Uruguai normalmente têm as melhores estatísticas. Todos eles deram piorada em relação ao que era 10 anos atrás, porém a Argentina é o único que descambou mesmo, tá? Colômbia foi de 32 para 40, Bolívia foi de 28 para 36. A Bolívia tem o mesmo percentual da Argentina atualmente. Equador foi de 32 para 37, Brasil de 26 para 30. Olha pra você ver a diferença aqui de Brasil e Argentina, né? A Argentina tinha só 4. O Brasil já tinha 26. O Brasil foi para 30, a Argentina foi para 36 no ano de 2022. Uruguai de 6 para 10, Chile de 2 para 5. É o com o menor percentual aqui do infográfico. Peru de 25 para 26, aí é um aumento muito pequeno. E o menor de todos, no caso, além de não aumentar, diminuiu. É o Paraguai, foi de 22 para 21%. O único país da América do Sul que melhorou nessa estatística, tá? Tirando ali as Guianas, que eu não sei, não tenho os dados. Aqui tem alguns comentários do Eco Descomplicado, o senhor João Eco Descomplicado. Analisando as principais economias da região, nota-se um crescimento elevado da pobreza em algumas nações, como a Venezuela e a Argentina. Ambos os países possuem as mais elevadas inflações do mundo. A Venezuela, por exemplo, fechou com 193% de aumento de preços em 2023. Ainda assim, um número assustador é um alívio frente aos 1 milhão de inflação em 2018. A Venezuela, por que pareça, tá melhorando, porque tava numa condição tão ruim que, né, fica difícil de piorar. Em 2024, a previsão é de uma alta de 160, ainda assim tá em queda, né? Já a Argentina, que atingiu uma inflação de 211% em 2023, chegou a ver o índice acelerar para 289 no acumulado de 12 meses até abril de 2024. Entretanto, em maio, o indicador começou a desacelerar, atingindo 276,4%, reiterando o processo de desinflação, desde o pico mensal de 25,5% em dezembro de 2023. 25% de inflação em um mês, tá? Ficou fundamental para a redução da pobreza crescente no país. Então, não tem como você ter uma economia estável com a inflação louca, né? Inflação e desemprego, né? Dois dados aí que não tem como um país ser saudável se tiver eles ruins. Nos últimos 10 anos, com dados já disponíveis, a pobreza aumentou substancialmente na América Latina. Segundo a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, em 2022 a taxa de pobreza na região foi de 32,1%, o equivalente a 201 milhões de pessoas. Isso aqui, no caso, já é o número da América Latina como um todo. O número representa uma queda de 0,2 em relação a 2021. Já a pobreza extrema, a organização estima que tem alcançado 13,1% em 2022, que representa 82 milhões de pessoas. Em 2021, esse número foi de 12,9% da população regional, ou seja, houve um pequeno incremento de 0,2. As línguas mais faladas na Índia. Com exceção do inglês, tá? O inglês é bem falado na Índia, pra quem não sabe. A Índia tem uma quantidade, assim, insana de línguas, tá? A Índia moderna é a maior configuração, digamos assim, da Índia até hoje. Isso que ainda tá separado, né? O subcontinente indiano, tem o Paquistão e Bangladesh ainda. E Sri Lanka, se você considerar a mesma ilha. A língua mais falada na Índia é o hindi. Não existe indiano, tá? Mais próximo que você tem dessa palavra é o hindi. Falado por 322 milhões de pessoas, sendo 26% da população. Depois é Bengali, inclusive tá com a bandeira aqui de Bangladesh, é a língua oficial e principal de Bangladesh. 97,2 milhões de pessoas, 8% do país. Só na Índia, né? 97 milhões é 8%. Marathi. O Marathi, não das Marathi, né? 83 milhões, 6,86%. Telugu, isso aqui é do sul da Índia, se eu não me engano. 81,1 milhões, 6,70%. Tamil, no meio do sul da Índia, inclusive essa bandeira que é legal, hein? Não sei de onde é, mas achei bacana. Tem vou quase falando um leão. Um tigre gritando com as patas, bem esquisito, e uns fuzil. 69 milhões, 5,7%. Gujarati, 55,5 milhões, 4,58%. Região que é islâmica, né? Não na totalidade, mas tem bastante islâmico, que foi perto ali do Paquistão. Urdu, inclusive tem a bandeira aqui do Paquistão, porque é a principal língua dele. 50,8 milhões, 4,19. Pra acelerar agora, eu só vou falar o número total. Canadá, 43 milhões. Odia, ódio, 37,5 milhões. Malayalam.
34 milhões. Punjab, que é famoso, 33,1 milhões. Bandeira aqui, eu acho que é da polêmica, hein? Fala que o Punjab representa por essa bandeira aí, tá? Assamese, 15 milhões. Mairlile, 13 milhões. Bilode, bandeira diferenciada essa, hein? 10,4 milhões. E Santali, 7,4 milhões. Aqui parece uma... Será que a língua persa? Pela bandeira parece, né? Estados Unidos está deixando o restante do G7 comendo poeira, segundo o FMI. Basicamente, tá? Este infográfico aqui, ele mostra o PIB per capita de diferentes países do G7. Atualmente, o maior PIB per capita do G7 é os Estados Unidos. O restante aqui tá numa faixa entre 30 e 55 mil dólares. Tá bem amontoado aqui, vocês podem ver que os Estados Unidos já tá à frente. Porém, as previsões mostram que o G7 inteiro, como um todo, vai aumentar o PIB per capita, porém, os Estados Unidos vão aumentar mais ainda. Você pode ver que ele tá meio que disparando aqui em relação ao restante. A distância tá maior do que a atual. Os Estados Unidos vai atingir 101 mil dólares de PIB per capita no ano de 2029, por isso é previsão, tá? Reino Unido ficaria na segunda posição com 67 mil, atualmente ele tá na quarta. Canadá, que tá na segunda, ficaria na terceira com 65 mil. A Alemanha, que tá na terceira, ficaria na quarta com 64 mil. A França ia manter a posição, que é a quinta, com 54 mil dólares. Itália, a penúltima, com 45 mil dólares. E Japão, na última, com 41 mil. O Japão é um caso estranho, né? Vocês podem ver que ele já tinha esse PIB per capita aqui, na casa dos 40, lá em 2019, 2020. Deu a queda por conta da pandemia, né? Não pode falar nada aí nessa plataforma. Ele caiu, porém só vai recuperar basicamente lá em 2029. O Japão é um país basicamente estagnado, tá? Economicamente tem quase 30 anos agora. Agora que tem o envelhecimento da população, que contribui também, né? Nada. O Japão nos anos 70, tá? E nos anos 80, se ele tivesse continuado crescendo naquele ritmo, o PIB dele chegaria muito próximo dos Estados Unidos, tá? Isso com 1/3 da população. O Japão era a China do passado, digamos assim. Resultado da eleição presidencial da Venezuela em 2024. Mas como que você tem um resultado se não foi mostrado oficialmente, né? Então, aí tem uma explicação bem grande aqui sobre, eu vou ler. Mas antes, quem fez o mapa foi o Brasil em Mapas. Os dados é da Plataforma Unitária Democrática, que é o partido do Edmundo. Resultado das eleições gerais para presidente da Venezuela por estados em 2024, com 99% dos votos válidos, baseado em 81% das atas digitalizadas e apuradas pela Plataforma Unitária Democrática. 67% para Edmundo Gonzalez, independente, PUD, centro-direita, com 7 milhões 156 mil votos. Nicolás Maduro, do PSUV, GPP, extrema esquerda, com 3 milhões 214 mil votos. Outros 2,5%, 261 mil votos. Houve 60% de participação nacional nas eleições de 2024. Última atualização prévia da PUT disponível em Resultados Convaselados. O espanhol é excelente. Em 1º de agosto de 2024, às 11 pós-merídino. Isso aqui é o quê? É 11 da noite, né? O resultado anunciado pelo Conselho Nacional Eleitoral não divulgou nenhuma ata de contagem ou dados eleitorais. Inclusive, tá? Isso aqui, eu tô gravando isso aqui no dia 15 à noite, para ser postado no dia 16. O Lula não reconheceu, tá? O Maduro não foi mostrado as atas, né? Não tem por que você ganhar uma eleição e não mostrar as atas, é meio óbvio, o resultado é forjado. E até hoje não mostrou, tá? Até hoje não mostrou. Mesmo mapa estando referenciando aqui 1º de agosto. Exceto o total absoluto e percentual. 51,2% pro Maduro, segundo Maduro. E 44,2% para Gonzalez. Assim, se você vai fraudar uma eleição e você ganha só com 51, já é suspeito, né? Por estados, tá? Segundo o partido do Edmundo Gonzalez, tá? Existem duas versões, a versão do Maduro, a versão do Edmundo Gonzalez, é a verdade. Provavelmente o Edmundo Gonzalez foi eleito mesmo. Mas se é esses percentuais exatamente, eu não sei, tá? Ninguém sabe na realidade. O estado que mais votou no Edmundo, do Vascão, foi Táquira. Ah, tem o Deportivo Táquira, um time ruim da Venezuela, mas de vez em quando aparece na Libertadores. 81,9%, eu não sabia que ficava aqui, tá? Agora eu sei onde eu vou achar o Deportivo Táquira, o Táquira. Depois tem outros estados também com percentual bem alto. Mérida, 77%, Barinas, 74,6%, Falcón, 70,8%, Zulia é famoso porque tem petróleo, é foda. Petróleo, 69,5%. 5, também estado muito famoso, 5 se chama Carabobo. Tem um cara bobo também, o time. Eu tô vendo uma mapa da Venezuela e descobrindo onde vem os times. Enfim, tem um monte de estado aqui pequeno, tá? Em geral, o percentual tá entre 63 e 70, inclusive na capital da Venezuela, 64,6. Pra quem não sabe, a capital da Venezuela tá uma característica bem legal, Caracas, né? E fica tipo num planalto. Mas pensar, fica bem perto da costa, você pensaria que a capital tá no nível do mar, mas não, fica quase 1000 metros de altitude, tá? Mesmo com essa proximidade aqui do mar. Aqui você tem um planalto gigantesco na Venezuela, do nada desce direto pra costa. E faz Caracas
Arca ser habitável, né? Porque é o lugar quente. Imagina se fosse no nível do mar. Segundo o partido do Edmundo Gonzalez, o estado que ele teve menos votos foi Sucre. Não é na Bolívia, é Sucre na Venezuela, com 49,9%. O restante ele ganhou em todo, segundo ele. Inclusive, tem um estado aqui que eu acho bem legal, chama Nueva Esparta. É uma ilha no Caribe. O que tem Islas Margaritas, se eu não me engano, não? É tudo a ver com Esparta, realmente. Inclusive, esse tem um estado chamado Amazonas também, viu? Pra quem não sabe. Não é o Amazonas. O Brasil não anexou a Venezuela, não. Descolonização da África. As datas aqui são referentes à independência de cada país, tá? A maior parte da África ficou independente nos anos 60. Nas duas maiores potências coloniais, tinham possessões na África, sendo a França e o Reino Unido. O primeiro país que você vai ter aqui, a independência mais cedo de todas, seria o Egito, né? Mas não! Esses são os países que nunca foram colonizados, como por exemplo a Etiópia. A Etiópia nunca foi colonizada oficialmente, tá? A Etiópia foi ocupada por um período pelos italianos. Não dá pra dizer que foi uma colonização mesmo, tá? Os italianos colonizaram mesmo, foi que a Eritreia. Etiópias nunca conseguiram manter um controle por um período longo e fazer propriamente dito ser uma colônia, tá? A Etiópia resistiu aí aos europeus. Na teoria aqui também, a Libéria não teria sido colonizada, só que a Libéria é basicamente uma invenção americana. Inclusive foi inventado inicialmente por motivos racistas, tá? Por que pareça. Tanto que o sistema econômico da Libéria era muito similar, no início dela, ao sistema econômico do sul dos Estados Unidos, né? Baseado em plantation. Eu não vou considerar que nunca foi colonizado, né? Não era oficialmente uma colônia americana, mas na prática a existência da Libéria é uma colônia. Tirando esses dois países, seria o Egito em 1922. Conseguiu sua independência bem mais cedo, né? O Egito lutou contra os otomanos pela independência, conseguiu só pra virar colônia do Reino Unido depois. Essa foi a da. Outros países que foram colonizados pelo Reino Unido e os anos das suas independências. Sudão, 1956, Sudão do Sul também, 1956. Sudão do Sul não existia nesse período, tá? Era parte do Sudão. Uganda, 1962. Quênia, 1963. Tanzânia, 1961/3. Isso é uma coisa interessante. Malawi, 1964. Zâmbia, 1964. Zimbábue, 1965, só que chamava Rodésia e era controlado, tá? Uma elite branca descendente dos britânicos, tá? Foi de fato se livrar deles em 79. Então dá pra dizer que foi uma colônia até 79, basicamente. Colônia extraoficial, digamos assim. Botsuana, 1966. África do Sul, 1910. Poderia colocar basicamente aqui também o fim do apartheid, né? Era quase uma colônia até aquele período. Até os anos 90. Era colônia, novamente, igual eu expliquei na Rodésia, ali das elites brancas do próprio país, né? Lesoto, 66. Eswatini, 68. Inclusive, sim, o Reino Unido tinha colônia de uma ponta a outra. Outros países, Nigéria, 1960, Gana, 57, mas que Gana era nos anos 60 também, Serra Leoa, 61, Gâmbia, 65, Camarões tá aqui 60, 61 e tá a França e Reino Unido. O Reino Unido tinha territórios ali no Camarões, tá? Camarões já trocou também de potências europeias algumas vezes. Pra acelerar o vídeo, eu não vou ler todos, tá? Mas a França também tem uma porção imensa aqui de países. A maioria nos anos 60, vocês podem ver a descolonização da África. Ocorreu praticamente toda no mesmo período. Primeiro a ficar independente da França a Tunísia, em 56, ou Marrocos em 56, porque a Espanha também, até hoje, na realidade, tem territórios aqui do Marrocos. A Bélgica, que dá pra dizer tranquilamente que foi o pior país pra você ser colonizado possível. O Dr. Congo, galera, conseguiu sair das garras malignas belgas no ano de 1960 e Burundi e Ruanda no ano de 62. As merdas que os belgas fez até hoje afetam os países, né? Principalmente Ruanda e Burundi. Teve aquelas tretas étnicas, né, nos anos 90. Um outro caso interessante aqui, os países que conseguiram independência da Itália, tá? A Itália não foi uma potência colonial lá muito boa, foi bem ruim, não conseguiu nada. Eritreia conseguiu independência em 47. Sabe como os italianos são bons desse negócio de colonizar, né? E a Líbia em 51. E tem um caso também, dois casos, um caso interessante. Em Angola e Moçambique foi conseguir a independência só em 75. Portugal demorou muito a largar as colônias na África. Até um mapa que eu já vi, eu não vou conseguir mostrar agora. Um mapa de propaganda nacionalista. Portugal, na época do Salazar, que era... Portugal não é um país pequeno. Aí mostrava o território de Angola e Moçambique em cima da Europa. E era enorme ainda. E os outros não tinham colônia, a gente tem ainda, enfim. Outro caso interessante também é o da Espanha, né? O Saara Ocidental foi ficar independente em 76. Chamava Saara Espanhol. Saara Ocidental até hoje tem treta, né? Se é independente ou não é. E eu sou bem ignorante nesse assunto do Saara Ocidental. Eu vejo, em geral, a galera mais à esquerda apoiando a independência do Saara Ocidental, tá? Até tem uma bandeira socialista do Saara Ocidental, se eu não me engano. Agora, se o Saara Ocidental tem que ser independente mesmo em relação ao Marrocos, eu não sei. A Portugal, sem querer também, galera, eu pulei Guiné-Bissau em 74, São Tomé e Príncipe em 75. Tudo ali nos anos 70 já, né? E o caso, na minha opinião, mais interessante aqui é a Namíbia. Tá 1990. Você pergunta, mas que potência colonial tinha a possessão da Namíbia? Eu te respondo, a África do Sul, tá? Fazer parte da África do Sul. Só foi ficar independente em 90. Namíbia que é um país bem legal, tá? Tem um
deserto que encontra o oceano, a costa inteira do país. Uma fauna bem interessante, um país bem vazio, amo, tá? É bem mais tranquilo que a média dos países africanos, bem mais de boa. Eu sei que tem muito biólogo que vive ali na Namíbia. Biólogo americano e inglês, pelo menos. Tem o caso também aqui da Somália, tá? A França e Itália, porque a Itália também dominou a Somália por uns anos. O ROI 4 já começa com a Somália dominada. Tem o caso também das ilhas aqui, tá? Que todos demoraram pra conseguir sua independência. Alguns ainda não conseguiram. Ainda fazem parte do território francês, por exemplo, aqui. Falantes de francês na Europa. Pra quem não é muito ligado no assunto, pode parecer estranho. Você fala, o francês fala na França, né? Não. Também é muito falado na Bélgica e na Suíça. Bélgica com 75,6%. Acho que é um país ali basicamente de duas línguas, tá? Na verdade tem mais, tem o alemão, mas é minoritário mesmo. Isso também, são 3, né? Na verdade é 4, é o romântico, italiano, alemão, francês. 67,1% fala francês. França, 97,5%, incrível, não é mesmo? Mônaco, 97%. Luxemburgo, 92%. Estados bem pequenos, né? Principalmente Mônaco. Porém, o que eu achei realmente interessante aqui é esse percentual de Portugal, tá? 25,1%. Eu, sinceramente, não sei se é verdade. Se for português aí, diga nos comentários, tá? Se tanta gente assim fala francês em Portugal. Eu sei que tem muito português que fala inglês. É francês eu não sabia, tá? Se for 25%, realmente o percentual bem alto. Por exemplo, a Espanha, que faz fronteira com a França, é só 11%. Andorra, 70%. E outros percentuais altos são em ex-colônias francesas, como por exemplo a Tunísia, com 52,4%. A Tunísia realmente é um caso interessante, tá? Alguns partidos de GeoGuessr que caem na Tunísia. Você percebe que é a Tunísia porque tá escrito em árabe e em francês também. Uma mistura das duas línguas, que é bem interessante. Argélia, 32,9%. Marrocos, 35,7%. Mesma situação ali da Tunísia. E o Líbano, lá no Oriente Médio, com 38%, que já foi uma colônia francesa, tá? Não apareceu o percentual aqui da Síria, que eu queria saber também, porque já foi uma colônia. Tem outros países aqui também que tem percentuais bem interessantes, como por exemplo Itália, com 19,6%. A língua mais similar ao francês ou italiano. O francês é a língua mais diferentona, né? Das línguas latinas. Países Baixos, 19,2%. Alemanha, 15% também, é bem alto até. Reino Unido, 16,5%. Ah, não. Me recuso a acreditar nisso. Os menores percentuais de longe são nos países aqui do leste europeu, com exceção da Romênia, tem 12%. Quanto mais longe da França, vai ser o menor percentual, porque já começa a não ter tanta utilidade, né? Saber francês. Afinal, a língua franca do mundo não é o francês, é o inglês. Já foi o francês no passado, não é mais. Inclusive, uma coisa que eu achei interessante nesse mapa aqui, que é o mapa da Ucrânia pra você mostrar pros russos, hein? Ucrânia com Crimeia e sem as regiões ocupadas. E a Rússia sem as regiões ocupadas, né? Inclusive, imagina se tivesse uma paz, a Ucrânia fica com os territórios que estão ocupando da Rússia. Enfim, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui com esse mapa. Deixa um like se você gostou do vídeo, inscreva no canal se não for inscrito. E valeu, falou. Um agradecimento especial aos membros: Vinícius Augusto, Eu Estourando Coisas, Samuel Ramon, Thiago 4281, Arthur Cassuli, Ken Sakamoto, T-Plays 42, Augusto Barbosa, Márcio Guerra, Palito S2, João Arthur, Madara, Orlando Dorizete, Rafael Gomes, Jack PPL, Almassi, Tano Gamer, Heitor Dias e Kiupi. Muito obrigado por se tornarem membros.